Olá, eu sou o Odair da Partner Pro, seja bem-vindo a esta videoaula. Hoje vamos falar sobre como trabalhar com clientes potenciais e oportunidades no CRM Dynamics. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar, dentro de vendas, a gente vai criar um cliente potencial. Vamos criar esse cliente potencial utilizando o nosso formulário rápido. Então, vamos criar um cliente potencial. O tópico muda de empresa para empresa, isso aqui é uma convenção, na verdade, eu costumo usar o nome do possível cliente. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui o nome de um cliente. Metalúrgica Sul. Metalúrgica Sul. Valor do orçamento, período de compra, essas informações eu não sei ainda. Eu sei que qual é o cliente, qual é o possível cliente e qual é o nome de contato da pessoa. Então, eu vou botar aqui um nome fictício. Assim. Ok, cargo, empresa, não tem ainda. E-mail. O e-mail dele aqui eu vou usar um e-mail meu. Telefone, se eu já tiver. Se não tiver, não precisa. Essa etapa aqui é o primeiro, ele é um cliente potencial, então eu ainda não tenho muitas informações. Eu tenho o nome da possível empresa, eu tenho o nome do contato e o e-mail. A partir daqui eu vou começar a criar as minhas tarefas e as minhas atividades para evoluir esse cliente potencial para uma oportunidade e depois para uma possível venda. Então, nesse primeiro passo, a gente cadastra essas informações aqui já estão de bom tamanho. Então, a gente salva. Então, ele já aparece aqui, João da Silva, Metalúrgica Sul. Eu vou abrir esse cliente potencial. Ele é um cliente potencial, ele está numa fase ainda de qualificação, ainda não existe um contato, ainda não existe uma conta para esse cliente potencial. Eu ainda não sei o orçamento que ele tem disponível para investir comigo. Processo de compra também ainda não sei, mas a origem dele eu sei. Vamos colocar aqui que foi uma indicação externa. E a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma atividade. Então, essa atividade vai ser uma tarefa. Então, eu vou colocar aqui Metalúrgica Sul. Está em fase de qualificação, então eu vou botar aqui qualificar. E na descrição aqui, eu vou colocar fazer o primeiro contato. Esse primeiro contato eu vou colocar aqui para ele ser feito amanhã. Eu quero fazer esse contato às 10 horas da manhã. Aqui o proprietário, ele já traz o proprietário, que no caso sou eu, mas eu poderia colocar outro membro da equipe aqui. Por exemplo, poderia colocar aqui Rafael. Ele já puxa aqui. Aí essa tarefa seria criada lá no Outlook, seria sincronizado lá no Outlook do membro da equipe Rafael. No caso aqui, vai ser para mim mesmo. Vou colocar como Odair. E
já criei a tarefa aqui. Agora, se eu voltar aqui no Outlook, ele sincroniza, ele tem um processo de sincronização que ele faz de 10 em 10 minutos. Então, para a gente ganhar tempo, a gente vai forçar essa sincronização para visualizar. Então, já está aparecendo aqui, ó, uma tarefa que veio do CRM e que tem aqui um alerta. O que é esse alerta? Quer dizer que amanhã, às 10 horas da manhã, ele vai me lembrar que eu tenho que fazer o primeiro contato com esse cliente potencial. Então, a gente criou já a tarefa e agora a gente vai simular um envio de um e-mail para esse cliente potencial. Então, o que a gente vai fazer? Vamos imaginar que o e-mail dele seja este. E aqui a gente vai falar com esse cliente potencial. E aqui, antes de mandar, o que a gente vai fazer? A gente vai definir referente ao que se trata essa mensagem. Todas as mensagens que eu vou enviar, todos os e-mails que eu vou enviar a partir de agora, que são correspondentes a um cliente potencial ou uma oportunidade ou uma conta, no nosso caso aqui ele é um cliente potencial, eu vou definir do que se trata. Então, aqui ele vai aparecer sempre uma lista das 10 últimas oportunidades, ou dos 10 últimos dos cadastros, das entidades aqui que eu trabalhei. Então, por exemplo, se eu mandei um e-mail referente a uma conta, vai aparecer aqui na lista. Se eu mandei referente a uma oportunidade, vai aparecer essa oportunidade aqui na lista. Como a gente está testando, por enquanto só aparece esse Qualita Emporium aqui, que foi o teste que eu fiz antes de começar a videoaula. Então, eu vou clicar aqui em oportunidade. Se não for oportunidade, eu posso clicar aqui em mais e definir do que se trata. Mas no meu caso, se trata de uma oportunidade, então eu vou selecionar aqui. É uma oportunidade. E só começo a digitar. Opa! Não é oportunidade, a gente criou um cliente potencial. Então, está aqui, cliente potencial é o João da Silva, exemplo, que a gente criou com o e-mail Odair. Então, vou selecionar esse cliente potencial, vou adicionar ele aqui, agora já aparece aqui que ele é referente, que esse e-mail que eu estou mandando é referente a esse cliente potencial lá do CRM. Vou mandar esse e-mail para ele. Agora sim, a gente vai sincronizar novamente o CRM. Lembrando que isso aqui eu não preciso fazer, porque ele já faz de forma automática. A gente está fazendo aqui porque é um teste, então a gente quer aumentar a velocidade desse fluxo. Então eu posso sincronizar com o CRM a partir de qualquer momento de forma manual, mas comumente a gente não utiliza isso aqui. Agora eu vou lá no CRM, novamente, e vou ver aqui as minhas atividades. Então agora eu posso perceber aqui que eu tenho, além da atividade que eu criei para fazer o primeiro contato, e que ele vai me lembrar, no caso amanhã, eu já mandei um e-mail para esse cliente, e esse e-mail já ficou
nessa lista aqui, nesse painel de atividades. Esse painel de atividades vai mostrar todas as interações que eu fiz com o cliente. Então, a primeira atividade que eu fiz foi criar uma tarefa, a segunda foi mandar um e-mail, e a terceira a gente vai imaginar que eu vou ligar, entrar em contato com esse cliente. Então, eu vou entrar em contato com ele e vou descrever aqui como foi a conversa que eu tive com ele. Então, ok, foi feita uma ligação de saída, eu liguei, se ele tivesse me ligado, simplesmente trocava aqui, que no caso, aí eu recebi uma ligação, mas foi uma ligação de saída. Dou ok aqui, então tenho a tarefa, tenho um e-mail e aqui eu cadastrei a ligação que eu fiz para esse cliente. E agora a gente vai criar um compromisso. Ele quer uma reunião na semana que vem, então a gente vai criar um compromisso. Posso mandar um e-mail para ele através da própria ferramenta do CRM dentro dessa tela, mas para isso a gente costuma usar o Outlook, então não é muito utilizado, mas compromisso sim. Então aqui eu vou colocar o assunto. O local. Aqui outras pessoas que podem participar da reunião, então se eu cadastro aqui, coloco o e-mail delas, elas já recebem esse convite também, algum anexo, e aqui a hora de início dessa reunião, então a data vai ser na semana que vem, dia 12, às 11 horas, e com fim às 12 horas. Ok. E aqui a descrição do que se trata a reunião. Agora eu vou salvar e fechar esse compromisso. Voltando aqui no meu painel de atividades. Agora eu tenho a primeira tarefa, o e-mail que eu enviei para esse cliente, a ligação que eu fiz com esse cliente e o primeiro compromisso que eu marquei com esse cliente, que foi uma agenda para fazer uma visita. Essa agenda tem que sincronizar com o meu Outlook também. Então, vamos lá, se eu vim aqui, vou sincronizar aqui de novo, para a gente não precisar esperar os 10 minutos. Vou vir aqui no meu calendário e vou botar aqui para próxima semana, já está aparecendo aqui o compromisso que eu tenho. Lembrando, esses compromissos e essas tarefas, assim como os e-mails, se eu estou utilizando uma conta, se eu estou utilizando uma conta de e-mail, por exemplo, do Office 365 ou do Exchange Online ou de algum serviço de e-mail mais robusto que sincronize, além das mensagens, essas tarefas e os compromissos, eu vou ter todas essas informações também no meu dispositivo móvel, no meu smartphone. Então, independente onde eu esteja, eu consigo consultar essas informações, consigo verificar quais que são as minhas tarefas, qual que vai ser o meu fluxo daquele dia. Então, necessariamente, eu não preciso estar na frente do computador para mim saber quais que são as minhas atribuições.
Então, aqui eu já recebi o e-mail que eu enviei para mim mesmo. Ele colocou aqui, ó, ele bota uma marca no e-mail, por exemplo, o assunto do e-mail era contato Odair, só que ele colocou aqui uma marquinha CRM 2.0001002, que é o registro lá dentro do CRM. Então, todas as mensagens controladas, elas ficam com essa etiqueta. Lembrando que essa etiqueta aqui, esse nome CRM, eu posso trocar lá nas configurações. A gente vai voltar aqui para o CRM, a gente já fez bastante interação com esse cliente e agora a gente vai, a gente já sabe do que o cliente se mostrou interessado, a gente já conversou com ele sobre o produto, então agora a gente vamos imaginar que a gente já conversou com ele sobre o produto e agora vamos imaginar que esse cliente potencial de fato se converteu numa oportunidade de vendas. Então, o que eu vou fazer? No CRM, eu clico aqui em qualificar. Quando eu clicar em qualificar, ele vai pegar esse cliente potencial e vai criar uma oportunidade. Vai pegar essas informações de nome de empresa e vai criar um registro lá dentro das contas. Vai pegar esse nome de contato e vai criar um registro de contato lá dentro de contatos. Então, ele faz várias atividades automatizadas quando a gente utiliza esse botãozinho aqui, qualificar. A gente está qualificando esse cliente potencial numa oportunidade. Eu vou colocar aqui o nome da empresa, porque senão ele vai me pedir. Ok? Então, a gente tem poucas informações, a gente só tem o nome da empresa, não tem os dados, tem poucas informações do contato também, mas a gente já vai qualificar esse cliente potencial. Aí você deve estar pensando, Odair, mas não é importante eu ter os dados do cliente, todos os dados de contato, ter todos os dados da empresa antes de qualificar? Sim, é importante, mas a gente faz esse processo, esse cadastro mais adiante, quando de fato a gente está numa etapa de fechamento. Porque se eu ficar cadastrando muitas informações antes de evoluir esse cliente potencial, ou essa oportunidade num processo de vendas, eu vou estar investindo um tempo desnecessário. Então, eu vou cadastrar o restante das informações somente quando eu estou num processo de fechamento, porque até então, essas informações, até aqui, elas não são relevantes. Então, isso que é a grande sacada do CRM. Eu vou preenchendo as informações que somente são relevantes e no momento certo. Então, nesse momento que a gente ainda está prospectando, está desenvolvendo esse cliente, a gente não precisa colocar todos os dados dele, a gente só vai colocar os dados que a gente precisa para trabalhar, que são informações de contato e principalmente essas interações que a gente fez. Se a gente voltar aqui, se a gente voltar aqui, a gente vai visualizar que continuam todas as interações que a gente fez, porém o registro não é mais um cliente potencial, ele já é uma oportunidade. Se a gente for procurar esse registro lá dentro de clientes potenciais, a gente não vai mais encontrar ele. Por quê? Porque ele é um cliente potencial qualificado. E aqui ele está listando os clientes potenciais abertos. Então, eu vou listar aqui todos os clientes potenciais para mim localizar essa entrada. Então, ele está aqui, ó,
João da Silva, Metalúrgica Sul, e a razão do status dele mudou para qualificado. E se eu abrir esse registro agora, abrir ele como um cliente potencial, ele até me deixa abrir, só que ele mostra aqui embaixo que ele já é um cliente qualificado e que esse registro ele está somente para leitura, ele é um registro somente de consulta. A partir de agora eu não trabalho mais com esse registro, eu trabalho ele lá em oportunidades. Então, se eu vim aqui em oportunidades, vai estar aqui esse cliente potencial, que agora não é mais cliente potencial, ele virou uma oportunidade, mas as informações que a gente colocou, as atividades que a gente fez lá desde o início, quando ele era um cliente potencial, elas continuam aqui. Então, isso que é legal, todo o processo, todo o fluxo, desde o processo de qualificação, desenvolvimento, de proposta e de fechamento, a gente consegue acompanhar tudo o que aconteceu com esse cliente. Então, ele manteve aqui e aqui eu vou seguir o fluxo normal. Por exemplo, se agora eu enviar um outro e-mail para ele, ele vai seguir o fluxo aqui dentro. Se eu adicionar uma outra tarefa, ele vai seguir o fluxo normal. Aqui eu vou botar a descrição e aqui a ação que eu vou fazer. Então, agora eu vou ter uma ação para semana que vem. E vou concluir. Ó, tem mais uma ação. Agora eu vou voltar aqui no meu Outlook e vamos imaginar aqui que já passou um dia que a gente já concluiu essa atividade. Então, eu vou concluir ela aqui. Só seleciono e marco concluir. Vou sincronizá-la de novo aqui. E agora, se eu voltar no CRM, ele fica com uma borda cinza. Quer dizer que essa atividade já foi concluída. Essa atividade ela ainda está em aberta. Eu posso concluir aqui ou posso concluir lá dentro do Outlook. E o compromisso, a mesma coisa. Esse compromisso ainda não foi efetuado, então ele também está como aberto. Então, isso aqui a gente chama de atividades de follow-up. Por enquanto é isto. Fique atento aos próximos e-mails que eu vou te enviar mais dicas. E a seguinte é sobre como montar o pipeline de vendas no CRM Dynamics. Um grande abraço e até a próxima.